A primeira relação sexual na vida de uma mulher é uma das coisas mais importantes em sua vida, mas às vezes isso pode se tornar um pesadelo. É o que aconteceu com uma moradora aqui de Vazante, em que a gente vai mostrar esse caso agora. Gislene, há 34 anos atrás, infelizmente, você foi vítima de um caso de estupro. Muita gente te discriminou, te tratou mal, porque você ia completar apenas 14 anos e aconteceu um fato lamentável na sua vida. Eu gostaria que você contasse para quem estiver assistindo a sua história de vida. Bom dia. Essa história é meio complicada para mim, para falar. Eu tive que ter muita coragem para estar aqui hoje, entendeu? Mas eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. Na época eu ia fazer 14 anos, tinha um namorado. E eu morava só com meu pai, minha mãe estava separada, né? E aí ele me deixou próximo da minha casa. E quando eu fui chegar na minha casa, parou 2 rapazes, né, no carro, e um deles me chamou, perguntando onde morava uma pessoa lá perto. E eu não vi quem era, né, na hora. Aí a hora que ele parou o carro, que eu cheguei perto para dar informação, ele desceu do carro, né, um dos meninos desceu, me botou dentro do carro, à força, e falou comigo que não era para gritar. E me levaram lá para Lapa Nova. Nessa época era muito escuro, né? Tinha aquele toque de recolher e tal, não tinha ninguém na rua. Aí me levaram para lá, então aí um ficou primeiro, depois o outro. O que ficou comigo primeiro veio a ser o pai da minha filha, né? A mais velha que eu tenho, a primeira. Bom, eu poderia deixar de falar disso, né? Dos detalhes, mas assim, eles rasgaram toda a minha roupa. Enquanto um ficava comigo, o outro me segurava, entendeu? Eu pedi pelo amor de Deus para não fazer aquilo. E eles falaram, não sei o quê, e aquela história toda. Tem coisa assim que parece que foge da minha memória no momento, sabe? Aí me ameaçaram de morte, os dois, se eu contasse alguma coisa. Só que desse estupro ocorreu que eu vinha ficar grávida, né? Eu engravidei aos 13 anos, faltava 2 meses para fazer 14. E aí eu fiquei com medo, não contei nada para ninguém, né? Não contei nada para meu pai, nem para minha mãe. Só que devido ao fato de eu ter ficado grávida, aí eu tive que fazer pré-natal, essas coisas tudo na época. Muito nova, né? Na época o delegado de Vazante era o Nego Rosa e Vazante não tinha nada assim de suporte para a gente procurar um advogado, né? Justiça. Aí minha mãe me levou em Paracatu, só que não era minha mãe de verdade, era minha madrasta. Aí eles não quiseram fazer nada pelo fato dela não ser minha mãe de verdade, entendeu? A justiça de lá não quis fazer nada. Quando passou o tempo que você fez exame, que você viu que estava grávida, qual foi a reação assim da sua madrasta, do seu pai e até dos seus vizinhos, amigos? Como que foi? Na verdade eu não fiz exame, né, Marilei? A hora que eu estava com 6 meses de gravidez, aí minha mãe desconfiou que fosse alguma coisa e me levou no médico. Aí que veio saber que eu estava grávida. Vizinho meu, a reação que eles tiveram das minhas amigas da escola, que aí eu saí da escola, né? Minha mãe tirou da escola, todas pararam de conversar comigo, né? A Vazante inteira praticamente parou de conversar. Simplesmente eu era apontada como sem vergonha, né? Safada, porque estava grávida, não sabia quem era o pai, mas como que eu ia saber quem era o pai se tinha sido 2, né? Só que eu não contava o que tinha acontecido. Você aguentava aquilo tudo calada, sofrendo no canto. Tudo calado. E aí minha mãe e meu pai não ficaram sabendo também na época como tinha sido. Só falei que tinha ficado com um rapaz e tinha engravidado, né? Falei que tinha ficado com mais de um, mas não contei que tinha sido na mesma hora, entendeu? E que tinha sido um estupro. E cheguei em casa com a roupa toda rasgada, toda suja, e eu mesma escondi, lavei, né? Pra ninguém ficar sabendo. Depois, quando você teve a sua criança, como que foi a rotina do seu dia a dia? Bom, quando o Dayan nasceu, a minha mãe pegou ela no hospital e trouxe para casa. Até porque eu não tinha condições psicológicas e nem físicas de cuidar, né? Inclusive a doutora fez minha cesárea, falou que ia fazer cesárea porque eu não aguentaria um parto normal pelo fato de ser muito nova, né? Não tinha abertura nenhuma para ganhar. Então aí ela pegou a Daiane, levou para casa e levava para mim no hospital para dar de mamar, né? E assim, a rotina mudou tudo, né?
Só porque, assim, ninguém sabia da história de verdade e eu vim carregando isso até hoje, dessa forma. Ficava te julgando por uma coisa que você não merecia. Tive que fazer tratamento psicológico, eu fiquei muito tempo sem conseguir ter uma relação sexual, né? Até hoje, às vezes, tem problema, já tive problema com isso. Eu fiz um tratamento psicológico muito grande, né? Porque eu não conseguia, alguma coisa travava dentro de mim, né? E com certeza te atrapalha até hoje, né, no seu dia a dia. Então, o que aconteceu? Eu acho que eu posso fazer um respaldo seguinte. Atrapalhou minha convivência com a família, com muita coisa, né? Com um casamento meu acabou por causa disso. Isso. O relacionamento não dava certo. Por quê? Começava tudo bem, aí de repente aquilo vinha na minha cabeça e eu não conseguia mais nem ficar com a pessoa, entendeu? Porque foi uma coisa forçada, né? Contra a sua vontade. O trauma não deixa de ficar não, né? Gislene, quando chegou ao ponto que você fez um exame de DNA, como que foi a reação deles quando os dois ficaram sabendo que você estava grávida? Olha, que tinha tido uma filha. A questão do DNA foi o seguinte, a esposa do pai da minha filha, que até então ela não sabia, né, não tinha certeza se era o pai dela, pediu para fazer o DNA porque o pessoal tinha separado, né, e ela falou assim que se não fosse filha dele não ia deixar dar nada para ela. Aí foi ela que exigiu esse DNA, inclusive foi ela que pagou o DNA. Né? Ela que pagou. Foi a esposa do pai da Daiane. Aí fizeram o DNA e eu fiquei esperando, né? Eu já tinha ido no médico perguntado, o sangue dela é A positivo. Como o sangue dos dois era A, né? Difícil. Aí ficou a mesma coisa, então teve que fazer o DNA. Aí ela fez o DNA, inclusive ela estava grávida na época, e deu positivo. Né? Então não precisou de fazer com o outro, fez só com o pai dela. Deu positivo e eu esperando para eles me ligarem no laboratório e vão buscar o exame. Aí eu liguei lá no laboratório, a menina falou, não, o pai dela já veio até buscar o exame. Tem uma semana que ele buscou. Mas não te comunicou? Não me comunicou, ou seja, se tivesse dado negativo, né, era mais uma vez eu ia ser taxada de sem vergonha. Isso. Mas como deu positivo, todo mundo ficou calado. Só que ninguém sabe dessa história, né, Maria? Até pelo menos agora, até né? hoje. E quando, Gislene, mesmo antes de você descobrir que estava grávida, quando você passava por eles na rua, eles ainda jovens, né, adolescentes, qual a reação que eles tinham vendo você? A reação basicamente era de me xingar às vezes, ou de não falar nada, mas não eram jovens não, Marilei. Um tinha 22 e o outro tinha 23. Então já eram maiores de idade? Todos dois. E hoje, 34 anos após o crime de estupro, como que é a sua convivência e quando você aproxima ou passa por eles na rua? A gente não tem convivência nenhuma, né? O pai da minha filha passa e abaixa a cabeça e o outro tem muito tempo que eu não vejo. E a relação do pai da sua filha com ela? O relacionamento deles é um relacionamento frio, né? Não chega a ser aquela coisa de pai e filho, não. Nunca foi, né? Até porque quando a Daiane tinha 3 meses, a minha mãe pegou ela, me tomou, né, e entregou para isso, não sou obrigada a criar filho sozinha, ainda mais pelo fato da história da maneira que foi. Só que minha mãe não sabia, né? E ela já sabe ou não? Minha mãe? Isso. Sabe, hoje ela sabe, né? Minha filha mais velha, as duas, né? Que foi, no caso, produto desse estupro, né? E a outra, todas as duas sabem, meus 2 filhos mais novos. A Daiane, que é a filha que veio gerada desse estupro, qual a reação dela quando descobriu que ela foi gerada através de um estupro? Ela ficou meio que em choque. Ela tinha 12 anos na época, ela foi lá em casa chorando, sabe? Falou assim, minha avó falou que a senhora não sabe quem é meu pai, porque a senhora ficava com todo mundo. E aí eu me senti na obrigação de contar pra ela, né? Era uma coisa que eu preferia que ela não ficasse sabendo. Cheguei, sentei, conversei com ela, falei, Daiane, você é filha, né? É filha da pessoa e de mim, mas não foi uma coisa normal, né? Foi um estupro, e contei todos os detalhes pra ela. Mas ela ficou meio que em choque. Não gosta, nunca mais tocou nesse assunto. E o sentimento que ela tem com relação a ele? É meu pai, mas a gente vê que não é normal, e nem comigo, né, Marilene? Ela tem uma mágoa? Ela tem. Nem comigo o relacionamento mais nunca foi aquela coisa, assim. Mas deveria melhorar, né, e respeitar, porque foi contra a sua vontade. Porque na verdade ela ficou revoltada porque morava com a avó, né? Apesar que eles criaram ela muito bem, né? Nunca tem nada a reclamar, mas
ela sempre achava que eu tinha abandonado, né? Aí eu fui explicar por que não. E o que aconteceu realmente. Teve seus motivos, né? Teve motivos, né? Gislene, e hoje, se fosse, lógico que não vou dizer assim, chegar ao ponto de perdoar eles, que eu acho que isso aí é uma mágoa que, uma lembrança que por mais que passe os anos, hoje você pode se encontrar com uma pessoa boa, maravilhosa do seu lado, mas esse sentimento, essa lembrança, acho que tempo nenhum, né? Acho que em momento algum você vai deixar de sentir, de relembrar isso aí. Hoje, se for para você olhar para ele, você consegue olhar assim com sentimento, assim, com menos raiva, com menos mágoa? Não, Marilei, com menos raiva eu acho que eu consigo, mas eu deixei passar muito tempo, né? Na verdade, o que eu queria é ver os dois na cadeia. Isso eu sei que eu não vou ver nunca. Mas eu consegui superar muita coisa, né? Perdoar, eu não sei se eu consegui perdoar ainda não. Vou ser sincera. Porque na verdade também quem perdoa é Deus, né? E também ninguém nunca chegou em mim e falou assim, você me desculpa pelo que a gente fez. Nunca escutei isso. Né? Pelo menos um pedido de desculpa, qualquer coisa. Eu fiquei com todas as consequências, todas as sequelas. E para mim estar aqui hoje falando isso, não está sendo fácil. Entendeu? Com certeza. Mas eu acho que talvez seja uma forma de pôr pra fora. Pôr pra fora, né? E aliviar um pouco, porque me magoa muito. Com certeza. Se fosse para você poder falar alguma coisa para eles, Gislene, mandar um recado, o que você gostaria de falar agora? Bom, queria saber deles, assim, se em algum momento, que todos os dois têm filhos depois, né? Saber se olhou para a filha deles e pensou em algum momento que alguém pudesse fazer a mesma coisa com elas. E o que eles sentiriam, né? Porque eu acho que tudo que você faz de ruim para alguém, isso volta para você depois. Eu nunca desejei mal para ninguém. Mas, assim, o que eu passei, eu não desejo para ninguém, não. Com certeza. E depois que as pessoas começaram a conhecer a sua história, porque, como você mesma falou, é pouca gente que sabe, mudou a forma das pessoas te tratar? Dessa história ninguém sabe não, Marilene. Da forma que foi, não. Mudou a forma seguinte, quando eu engravidei, igual eu te falei no início, minhas colegas de escola, todas afastaram de mim. Eu tinha uma prima minha que apanhou porque estava saindo comigo. Nossa. Né? Então, assim, todo mundo afastou. Todo mundo mesmo. E até pouco tempo atrás, teve uma pessoa que chegou em mim e perguntou, né? Isso eu já escutei isso muitas vezes. Ah, quantos anos você tinha quando você teve sua filha? 14, mas você gostava, hein, de fazer sexo? Eu usava essa piada. Já escutei demais em salão de beleza, em um monte de lugar, sabe? Então, assim, só que a pessoa não sabe o que aconteceu de verdade. Mais um dos motivos eu estar aqui falando isso com você hoje. Mas o meu pensar, Gislene, assim, acho que ninguém, de forma alguma, por mais, vamos dizer, custosa ou assanhada que a mulher, que a moça seja, a gente vê hoje em dia muitos casos de meninas aí de 12, 13 anos que está praticamente normal, né, na vida das pessoas de estarem grávidas já. Então, assim, acho que por motivo algum, ninguém, pessoa alguma, tem o direito de julgar, de criticar a pessoa próxima, sem saber o que aconteceu, porque assim, cada um tem aquilo que merece, acontece na vida da gente, às vezes acontecem coisas ruins na vida da gente, não porque a gente procure, mas porque a gente tem que passar por aquilo, e não adianta a gente dar volta, fugir. Se tem que acontecer, tá por Deus, acontece. Então, assim, ninguém é Deus para poder apontar o dedo e julgar, criticar, sabe? Muito menos julgar. Infelizmente, isso acontece todo dia, por qualquer situação, qualquer opção sexual, ou mesmo, às vezes aconteceu uma coisa, a pessoa está ali criticando, sabe? Apontando o dedo, se sentindo melhor do que o próximo, e às vezes a pessoa ninguém é melhor que ninguém, mas às vezes as pessoas se sentem melhor porque, aconteceu isso com a Gislene, não sei o que, ela era, né, como você mesmo usou, safado. A pessoa tem que pensar mais do que 2, 3 vezes antes de criticar, de querer julgar e se sentir melhor do que o outro, porque nós somos todos iguais, todo mundo tem o direito de errar e as coisas ruins estão aí dispostas a acontecer, predestinadas a acontecer na vida da gente a qualquer momento. E eu gostaria que você deixasse um ponto seu que servisse de lição e que
pudesse servir para que essas pessoas pudessem sentir, reconhecer que estiveram erradas, que não sabiam da sua história e que possa servir de lição de vida, de experiência para outras pessoas pararem com esse tipo de ação. Bom, eu acho que não julgo ninguém também que fez isso, né? Porque as pessoas hoje têm um pensamento, às vezes, muito no passado. Às vezes falou uma intenção, não foi de me magoar, né? Mas, assim, o que eu imagino é o seguinte, que essa história, apesar de ter sido horrível, ela me ensinou muita coisa, né? Com certeza. Jamais julgar uma pessoa sem saber da história dela, né? Sem antes, pelo menos, ter uma convivência, nem que seja pequena. Aprender a lutar por aquilo que você quer, independente do que acontece, né? Eu poderia ter me viciado em droga na época, eu poderia ter feito um monte de coisa. Se tornasse uma pessoa, né? Me tornar uma prostituta, né? Eu tive chance para isso tudo e eu resolvi fazer diferente. Só que essa história me agonia a vida toda, mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, né? Criei meus filhos, nunca teve um problema assim maior na minha casa, só porque o trauma ele fica, né, Marilei? Então, para a vida toda. Desde pequenininha, minhas filhas eu vigiava o tempo todo, eu morria de medo de acontecer com elas. E o recado que eu queria deixar é o seguinte, para essa história, é que eu sei que eu estou me expondo muito, né? Mas essa exposição, às vezes, ela seja boa para que alguém tire alguma coisa disso. Não sei se vou ajudar alguém ou não, né? Minha intenção aqui não é saber o que vai dar de resultado, é só mesmo ter talvez uma resposta positiva. Porque as pessoas têm muita mania de gostar e dar mais atenção para quem é alguma coisa na vida. Quando você não é nada, quando você está lá embaixo, quando você está numa situação pior, ninguém te ajuda. Verdade. Né? Então todo mundo virou as costas para mim, a maioria, né? Teve algumas pessoas que ficaram do meu lado. E eu agradeço todo mundo que ficou do meu lado, me deu apoio, me ajudou, né? Eu não sei se teriam me ajudado se soubesse a verdade, né? Mas... Tem isso também, né? Tem esse lado. Mas muita gente me ajudou, me ajuda muito e hoje acho que eu posso levantar a cabeça. Eu andei muitos anos de cabeça baixa, olhava para baixo porque eu achava que eu não era nada. E não devia se sentir assim. Mas é esse o sentimento que você fica, entendeu? O sentimento que você fica é esse. Você não vai lá, que você é uma pessoa que ninguém nem vai olhar para sua cara. Na verdade, eu não fui culpada, né? Na verdade, eu fui a vítima. Por isso, E eu acho assim que as mulheres hoje... Não é só eu não, Marilei. Muitas mulheres são estupradas e dentro de casa são casadas e não tem coragem de falar. Então o recado que eu queria deixar era esse. Não ficar calado igual eu fiquei. Isso. Né? Fala mesmo, põe a boca no trombone, vai na polícia, vai onde for. Hoje tem lei, né? A justiça apoia. Na época muito. que aconteceu comigo não tinha lei direito, não tinha nada, mas hoje tem. Tem muito recurso, E eu sei que tem muita mulher, muita menina que passa por isso às vezes e não tem coragem de falar. Então tem que falar mesmo, tem que denunciar e tem que, né? Ficar tranquilo. Se você, Gislene, hoje pudesse voltar no tempo 34 anos atrás, que atitude você teria com relação ao crime que você passou? Teria matado os dois. Não, lógico que não, né, Marilei? Mas com a cabeça que eu tinha na época, se eu tivesse uma arma, eu tinha matado. Na hora da raiva, Até né? porque pelo fato de não ter justiça, né? Mas se fosse para fazer normal, do jeito que tinha que ser, teria ido na polícia, né? Feito uma ocorrência policial, teria procurado um advogado, porque pelo menos eles teriam sido presos ou punidos por alguma coisa. E você não teria passado por tanta situação constrangedora que passou? Com certeza. Eu acho que o trauma psicológico, né? Esse é o pior de todos. É o pior. E se caso você tivesse corrido atrás e, né, ter colocado a boca no trombone, também seria uma forma de você ter se livrado também um pouco até desse pesadelo que você vive passando até hoje, né? Com certeza. De ter contado. Mas hoje você está bem, está feliz, graças a Deus, está tudo bem. Não, graças a Deus hoje eu estou. Só que eu queria falar sobre isso, né? Está chegando perto do Dia das Mulheres e assim, isso. Eu acho que a mulher ela é muito desrespeitada, né, Marilene? De várias formas. De muitas formas. Então, nós que somos mulheres é que temos que pegar e ter a nossa força mesmo. Se valorizar em primeiro lugar, né? Quando eu comentei com a minha filha que eu ia vir aqui falar sobre isso, não, mas vai causar uma repercussão errada para a senhora, uma imagem errada. Eu acho que muita gente preocupa com essa imagem, né? Infelizmente, Nossa, né? não vou contar não, porque todo mundo vai me julgar. Então, eu já passei dessa fase. Tanto é que eu estou aqui, né? Então, se importar com o julgamento das pessoas, às vezes, Marilei, que faz a gente não crescer na vida, e não faz ser nada. Ninguém, ia deixar as pessoas fazer e pisar na gente da forma que quer. O que não deve ser feito.
Então, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer, tá? Pelo Não, a espaço. gente que agradece. A gente tinha inicialmente combinado de fazer uma entrevista que eu não aparecesse, né? Aham. Mas eu preferi aparecer e, se você não importar, eu quero falar o nome dos dois. Não vou falar sobrenome para não causar constrangimento. Aí depende de você. É o pai da minha filha, chama Ronan, e o outro chama Célio. Célio. Isso. Que sirva para eles não repetir o mesmo erro, né? Espero que eles assistam. Se não assistir, alguém deve ir dar o recado. Tá bom? Tá ótimo, tá, Gisele. Muito obrigada pela sua coragem.